Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, não sei se você me conhece, mas meu nome é Matheus Cascalho. Eu sou aluno do Colégio Técnico do FMG e também líder do Movimento Cristão do Coltec. E, bom, há mais ou menos um mês nós temos feito um estudo lá no Coltec sobre o Evangelho de João. Não sei se você conhece, mas o livro de João é um livro que fala da história de Jesus. Bom, muita gente fala sobre Jesus, muita gente já ouviu falar sobre esse homem da Galileia que fez um baita do movimento lá, que veio há muito tempo atrás. Mas afinal, quem era Jesus? João teve essa preocupação de falar quem era Jesus, mostrar quem era Jesus. E como temos visto no nosso estudo, em todo o tempo, em todos os capítulos, a gente vê que Jesus é o personagem principal. Dando uma introdução aqui sobre o livro de João, nos capítulos iniciais, no capítulo 1, João vai falar sobre quem é Jesus, sobre esse Messias, sobre esse prometido que há muito tempo era esperado. O povo de Israel queria que viria alguém que iria salvar eles. Alguns diziam que essa salvação era política, era uma pessoa, iria ser um rei, que viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Só que o que a Bíblia vai dizer é que este rei veio nos libertar de uma coisa muito pior do que o domínio de Roma sobre Israel. Veio libertar a humanidade do poder do pecado. E assim poderíamos voltar a ter um relacionamento com Deus. Porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus e no início estávamos junto com Deus. Mas por causa do nosso pecado nos afastamos. E Jesus veio justamente para que pudéssemos voltar para a presença de Deus. Essa foi sua principal missão. E esse profeta, esse Messias, esse Salvador já tinha sido prometido há muito tempo. E finalmente ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era esse Salvador, esse Messias. Então tá. Então, Jesus é o Messias. E o que ele fez? No capítulo 2 a gente vê o início do ministério dele. O milagre que ele fez em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Bom, possivelmente você já ouviu falar desse milagre, né? E outros milagres que ele fez. E o interessante é que Jesus, assim que começou seu ministério, ele chamou alguns discípulos para andarem junto com ele e verem o que ele estava falando. E, dando continuidade, Jesus fazia milagres, fazia curas, pregava a mensagem de Deus. E a mensagem principal era essa, de que nós precisávamos voltar para Deus. No capítulo 3, Jesus teve um diálogo com Nicodemos, em que ele vai falar sobre a necessidade de nascer de novo. Depois você dá um estudo com a sua Bíblia, ou pesquisa na Bíblia online no Google, você vai encontrar. E essa mensagem que deve vir para todos, homem ou mulher, judeu, samaritano, galileu ou brasileiro, todos nós precisamos de ouvir essa mensagem. E ok, mas então tá, Jesus, esse Messias, que já estava ganhando uma certa fama, muita gente ouviu falar daquilo que Jesus tinha feito. Mas afinal, com que autoridade ele falava aquilo? Afinal, qual a autoridade que ele tinha para falar tudo aquilo? Porque Jesus falava sobre arrependimento de pecados. Jesus falou que dele, ele tinha a água da vida. Jesus falou também que ele era o Filho de Deus. Que autoridade esse homem tinha para fazer isso? João Batista, que era um profeta bem conhecido no povo de Israel, um homem que tinha ganhado fama por batizar e por falar sobre arrependimento de pecados. Ele era até primo de Jesus, isso é interessante, né? Ele falava sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou perto dele pela primeira vez, João Batista falou: "Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Ou seja, uma outra pessoa está falando sobre Jesus e dando a ele autoridade sobre isso. João Batista fala que Jesus Cristo é realmente o cara mais importante da história. Isso é maravilhoso. Então tá, João Batista falou sobre isso. Mas tá, João Batista, quem mais que dava autoridade para Jesus? A própria
as próprias Sagradas Escrituras davam autoridade para Cristo. Porque afinal, há muito tempo cria-se que viria um Messias. Há muito tempo mesmo. Os profetas no Antigo Testamento falavam sobre o Messias. Moisés falou sobre o Messias. Se você for pensar lá na história, lá em Adão e Eva, quando Deus fala que a sua descendência, a descendência de Eva, pisará a cabeça da serpente, está falando de uma vitória que teria sobre o pecado, sobre Satanás. E muita gente falou sobre isso. Moisés falou sobre esse grande profeta que viria para libertar o povo. Isaías falou sobre o menino que iria nascer em Belém e que traria paz para Israel. Todos os profetas falavam sobre isso. Essa era a esperança do povo de Israel. E a gente vê que, do jeito que Jesus nasceu, lá em Belém, e tudo que aconteceu, ele era realmente o filho da promessa, o bebê que realmente era esperado. Ou seja, as escrituras falavam que ele iria vir. E que esse ele era Jesus. O que mais que falava sobre isso? Os próprios atos de Jesus. Porque Jesus fez um paralítico andar. Uma pessoa que viveu a vida inteira encostado numa cama porque não podia andar, Jesus chegou e falou: levanta e anda. E esse cara levantou e andou. Jesus fez a água transformar em vinho. Jesus curou a filha de um funcionário público. Jesus fez vários milagres. Jesus falava com muita propriedade, e aquilo que ele falava estava na Bíblia, estava nos livros sagrados. Então, aquilo que ele fazia, o caráter dele e também os milagres que ele fazia, mostrava que ele realmente era o Filho de Deus que tinha sido prometido. Então, ele tem autoridade para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele tinha autoridade para fazer milagres, para pregar a mensagem, para falar sobre arrependimento, para falar que ele é a salvação. A gente vê que ele tinha autoridade sobre isso. É interessante que o povo de Israel tinha algumas leis religiosas, as leis de Moisés, e algumas leis que vieram da tradição. E no decorrer da história de Israel, essas leis da tradição, que você pode encontrar na Bíblia como a lei dos anciões, os fariseus tratavam isso como a coisa mais importante do mundo. Por exemplo, eles diziam que não se podia fazer uma cura no sábado, porque afinal é sábado, você não pode fazer nada no sábado. Então, antes deixa o seu próximo morrer do que quebrar a lei do sábado. E Jesus chega e fez uma cura no sábado. E os líderes religiosos falavam: que? Como assim? Você está fazendo uma cura no sábado? E ele falou que Jesus falou que ele tinha autoridade para fazer isso. No versículo 19 do capítulo 5 diz assim: então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz aquilo que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele estava fazendo aquilo que o pai fazia. E quem era o pai? O próprio Deus. Falar isso para um religioso que não via Jesus como o Messias é pedir para morrer. Jesus estava falando da autoridade dele. Ele, como filho de Deus, podia fazer aquilo. E ele fazia aquilo, olhando aquilo que o pai fazia. Ou seja, Jesus tinha autoridade para fazer uma cura no sábado. Você pode ler do versículo 1 ao versículo 18, que vai falar sobre essa cura que Jesus fez no sábado e sobre a treta que rolou entre esse paralítico e os fariseus. Depois dá uma estudada lá, é muito interessante. Mas então, Jesus tem essa autoridade e a autoridade de Jesus está acima da tradição daquela época. Jesus
a autoridade de Jesus estava acima da tradição dos fariseus. E, e essa autoridade é tão grande que dava a ele o poder de julgar. Jesus podia falar quem ia ser salvo e quem não ia ser. No versículo 24, Jesus vai dizer assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ele estava falando que aquele que ouvisse a mensagem dele seria salvo. Como assim, gente? Como é que eu posso ouvir a mensagem desse homem aí da Galileia e ser salvo? Afinal, nossa, tanta cagada que eu fiz na vida e agora Deus vai me aceitar? Jesus sabia de tudo aquilo que passava nos nossos corações. Igual a gente viu lá no capítulo 3 ou 2, agora não lembro direito, que Jesus conhecia todos. Ele sabia aquilo que passava na mente das pessoas. E ele sabia de tudo. E como ele era o Filho de Deus, ele poderia julgar isso. Julgar as pessoas. E como ele tem essa autoridade, ele poderia falar quem seria salvo ou não. Lembra que eu falei que a mensagem principal de Cristo, a missão principal dele, era restaurar o contato que nós teríamos com Deus? Bom, é isso. Jesus veio para que pudéssemos voltar para perto de Deus. Ele tinha poder para julgar. Isso é interessante a gente pensar, porque eu não tenho autoridade para julgar ninguém. Porque eu também sou falho, eu também sou pecador. E meu pastor também é pecador e ele também não tem autoridade para julgar. Jesus era santo e ele poderia julgar. Ele julgou. Mas como é que era o contato dele? Como é que era o convívio dele com as outras pessoas que poderia julgar? Se você estudar a história de Jesus, você vai ver que ele andou com as pessoas de pior fama. Ele andou com cobradores de impostos, que as pessoas falavam que eles eram ladrões, que pegavam mais do que o dinheiro do imposto mesmo. Ele andava com prostitutas, ele andava com pessoas bêbadas, ele andava com o pior tipo de gente. Porque ele queria mostrar para essas pessoas o amor. E queria mostrar para essas pessoas a salvação que tinha nele. Ou seja, não eram os pecados das pessoas que afastavam. Opa, cuidado para não falar de uma heresia. Mesmo com os pecados, mesmo com o nosso pecado, Jesus se aproximou de nós. E essa mensagem de salvação que ele trazia, a própria presença dele, fez com que essas pessoas se transformassem. Teve um homem, Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Depois que ele encontrou com Jesus, depois que Jesus mostrou esse amor para ele, tão próximo, Zaqueu se arrependeu dos pecados dele e a partir de então ele teve uma nova vida. O cara que foi curado da paralisia, Jesus falou com ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça uma coisa pior. Jesus sabia que ele era pecador. Mesmo assim chegou perto dele e curou ele. E falou para ele: cara, não peca mais não. Esse homem que tem autoridade para julgar, chegou próximo e mostrou amor para quem não merecia. Eu, Matheus Cascalho. Ele chegou perto de mim. Eu não merecia esse amor. E eu merecia, na verdade, ser condenado. Mas o amor dele me alcançou. E é por isso que isso me maravilha, isso me faz chorar de emoção. Pensar que eu não sou merecedor, mas este que tem autoridade para julgar me amou e morreu na cruz por mim. E por isso, todo aquele que ouve as palavras dele, eu ouço as palavras dele e crie naquele que enviou ele. Creio em Deus. Não serei julgado, mas já passei da morte para a vida. Fui salvo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tem autoridade para julgar. Jesus tem autoridade do Filho de Deus. E ele veio cumprir sua missão. E nos amou. Essa missão toca diretamente a gente. Então é isso, meu pessoal. Esse é o estudo sobre o capítulo 5 do livro de João. Espero que você tenha gostado. E na semana que vem, se você for cotecano, você está convidado a participar do nosso estudo lá no Banho de Sol. E sobre o capítulo 6 do livro de João. Bom, e se você não for cotecano, bom, não sei se eu vou gravar um vídeo. Mas esteja orando para esse ministério. É isso aí. Fique com Deus aí.